O Porto não desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais à mão, está de volta para fazer o rescaldo do jogo contra o Benfica, vitória importantíssima em casa, jogo decisivo, muito esperado por todos, ganhamos, continuamos na luta e se calhar mudamos um bocado os cenários, mas vamos analisar uma coisa de cada vez, vamos começar pelo 11, aquilo que tínhamos perspectivado, aquilo que aconteceu. Marega sempre jogou, a cair ali na direita, como tínhamos referido aqui no podcast, que poderia ser importante. Sérgio Uribe no meio campo, são sim as notas que destaco mais das dúvidas que tínhamos, e o regresso de Pepe. Prata, quando viste o 11, o que é que passou aí pela tua cabeça? Era basicamente o que eu pensava, não é? Tínhamos ainda a dúvida do Corona, de lateral ou não. E tínhamos a dúvida se o Pepe recuperava, não é? Seria praticamente seriam as maiores dúvidas, não é? E mesmo o Danilo, se calhar ainda havia ali alguma... Exatamente, quem recuperava e o Corona, mas eu acho que se nós efetivamente tínhamos a ideia, e tivemos, porque isso notou-se durante o jogo, de atacar aquela defensiva do lado esquerdo do adversário, se calhar a melhor maneira era mesmo com o Corona mais recuado, e isso notou-se. Também ajudou tu não teres acertado no 11 do Benfica. Sim, falta referir isso. Se calhar se eles te ouvissem tinha corrido melhor, ou não? Claro, percebes porque é que eu disse aquilo sério, e depois o Corona fez questão de mostrar o que é que seria um Rafa naquela posição. Ele estava mortinho por dizer isto lá, mas mortinho. Isso é. Levei logo no ar. E por acaso ia uma introdução, mas não me lembrei depois ao escrever. Não, por acaso... Atenção, eu estou a dizer que ele falhou, mas estou a dizer que eu devia ter ouvido. Estou mortinho. Não, estou a elogiar. Não, mas eu depois ao ouvir o podcast, de facto, estava muito, muito convicto, de facto. Pois é, isso. Este gajo, e era eu que estava a ouvir eu próprio. Sim, senhora. Mas a questão que eu dizia na altura era que achava que ele ia fazer o que fez, mas lá está, não sei, que é a ideia de que teria que reforçar o meio campo, porque o Chiquinho jogou praticamente a média, não é? Aquilo era um bocado esquisito, porque o Chiquinho jogava a médio quando eles tinham bola, e isso notou-se sobretudo a partir do nosso primeiro golo. Mas depois, supostamente, também tinha que ajudar o Vinícius a pressionar a nossa saída de jogo. Portanto, aquilo que o gajo andava sempre para trás e para a frente, aquilo se calhar não me pareceu que lhes correu muito bem, essa dupla função do Chiquinho. Mas pronto, falando mesmo de nós, que é o que interessa, havia essa intenção clara de explorar essa fragilidade que nós, que não percebemos nada disto, identificamos perfeitamente nos últimos 2 episódios. Portanto, se nós identificamos, óbvio que o Sérgio também tinha que identificar, não é? Eu acho que vi uma estatística qualquer que nós normalmente atacamos mais pelo lado esquerdo e neste jogo atacamos mais pelo lado direito. Não sei, vi no Twitter alguém pôr isso, e óbvio que faz sentido. Jogamos a jogar em função do adversário, exagerando, metendo muitas alterações no 11, e a jogar em função do adversário, tentando aproveitar as fragilidades, e acho que foi isso que nós fizemos com o 11 que metemos. E pronto, havia em mim a dúvida do momento de forma de Marega, que não parece famoso, mas nem isso se notou por aí além. Notou-se porque teve que sair, estava estourado e claramente virou-se para o banco a pedir a substituição, mas tirando isso não se notou. É aquilo que o Pires chamava a atenção, que é o Marega
está-se a marimbar, se joga bem ou mal, ele tem sempre uma confiança gigantesca e tem que se ter isso em consideração. E se achamos que que as características dele são importantes para este jogo, tem que jogar. E o Sérgio esteve bem. Muito bem, Pis, como é que viste a nossa entrada muito forte? Ali, como a Prata está a falar aqui, a questão da direita, até ia por mais alguns pontos. Foi pela direita, foi Corona, foi o Marega e o próprio Otávio, que é assim que surge o primeiro gol. O primeiro gol foi porque nós referimos várias vezes o momento de forma do Ferro e das casas que ele tem dado nos últimos jogos, mas também o Grimaldo ajudou um bocadinho à festa, pá. Aquilo pareceu muito fácil, não sei, ou o Otávio meteu a quinta naquele gol, pá, parece que em 10 metros deu-lhe para aí 20 de avanço, mas pareceu muito fácil e não foi caso único. Aliás, existiram ali vários lances eu acho que logo o primeiro, acho que o do Pepe, acho que a culpa é mesmo do Grimaldo também. Agora estou a dizer do qual, mas tinha essa ideia. De qual? O cabeceamento? Sim. Logo o primeiro lance faz maior perigo. Eu não sei, mas sabes que Mas isso é na sequência de uma bola parada, podia ser o Grimaldo, mas podia ser qualquer um, acho eu. Mas sabes que eu tenho ideia deles terem chamado a atenção na televisão. É por isso que tenho na cabeça. E é engraçado que, olhando para o 11 do Porto, eu fiquei contente com a entrada do Pepe, embora, sabes, nestas situações em que eles ficam muito tempo de fora e depois entram assim quase do nada, fico sempre aqui um bocado de pé atrás, percebes? Mas depois do jogo, e é engraçado o Pepe, pá, porque é muito engraçado, porque se nós formos a analisar o jogo friamente do Pepe, é um escândalo, não é? Porque ele falha 2 golos escandalosos, no primeiro golo ele acaba por não protege Marquezine, apesar de para mim a culpa é toda do Marquezine, mas é claro que ele tem que contar com a falha de Marquezine. Com a falha, atenção, porque se ele consegue defender é uma grande defesa, mas se é para fazer aquilo, epá, eu acho que é um enterro, acho que é perfeitamente possível. Epá, eu no estádio fico com a sensação que ele fez o que podia. Eu até estava a dizer, pá, que grande defesa, e depois quando vejo que o outro encosta. Mas depois a ver na televisão, eu acho que consegue perfeitamente dar a palmada para fora, não sei o que é que... Sim, ou para cima ou para a direita, se qualquer coisa. Ele parece que é complicado. Podia ser difícil, mas para a direita claramente. Sim, ele parece que falha o momento, o tempo pá, não sei, ele vai ali qualquer coisa. Mas pronto, a contar com a falha, o Pepe também não o protege, não é? Mas ao mesmo tempo, opa, o gajo é de uma preponderância no 11 e até mesmo no banco, como se viu. O gajo aos 20 minutos estava a pedir a substituição lá, mas eu não sei se Sim, não deu para perceber. Aos 20 minutos está a pedir a substituição, ele está mesmo virado para a Conceição a dizer, pá, eu não aguento. E o gajo aguenta até aos 70 minutos, quando dá outra vez aquele enterro, não consegue sacar a bola e depois até ao cruzamento do início o Seferovic ainda toca na bola de raspão. Mas o gajo, ele mesmo limitado, ele mesmo naquele lance do Black Odimos, quando ele leva amarelo, ele é o primeiro a chegar ao árbitro a protestar com o gajo, percebes? Ele no lance do penalti, é ele que para a jogada. Sim, com o cacete. Com o cacete do tarado, e vai logo para cima do árbitro. É um capitão. Quem olha, e já enumerei as falhas todas dele, mas quem tem um capitão como aquele gajo, dá-te logo um peito, dá-te logo uma moral lá dentro. Tu dizes, se este gajo entrar assim, mas eu vou ter que estar com ele, mas se vou entrar também a campeão, é tudo uma atitude. E quando estamos aqui a falar da moral de ferro e tudo, e o Marega é um exemplo, né, da moral de ferro, o Pepe é a mesma coisa, porque ele, depois destes enterros todos, ele foi substituído, está a sair pela lateral e está a mandar vir com o público, vamos lá puxar pela equipa, e vamos lá fazer gritar e dar berros e caralho, grande moral, percebes? E nesse aspecto o gajo foi de uma preponderância brutal, e eu até digo-te, ele não sei quanto tempo vai ficar aleijado, se vai ficar muito mais tempo ou não, mas eu peço ao Conceição, para o levar para o banco, porque o gajo é de uma força brutal lá para os jogadores. De resto, depois a minha dúvida era se o Otávio ia jogar aquilo que eu tinha referido no último episódio, a tapar ali as subidas do Grimaldo ali um bocadinho para a direita. E eu depois acabei por nem prestar muita atenção a esse pormenor,
Mas é essa sensação que me dá, e tu lembras que não tiveste, tu se calhar tiveste a ver com outros olhos, não é? Porque deu para perceber, dá para ter outra ideia. Não sei se ele até numa fase inicial estava mais descaído para a direita, para tapar as subidas do Grimaldo. Aliás, o primeiro golo surge porque ele está descaído para a direita, mas depois dá a clara sensação que ele acaba por fechar mais o meio, estar mais no meio, e o El Marega aqui encosta um bocadinho mais na direita, pá, não sei, deu uma sensação de poder ter sido pontual. A minha ideia é mais a questão do Marega de facto não ter fechado tanto na direita, ou seja, o que remete mais para o Otávio nos exemplos que já deste aí dois, é estar aí na direita, porque o Marega aparece muito no meio, tipo logo o primeiro lance. Sim, sempre a explorar, sempre a pressionar ali o Ferro, não é? Sempre a pressionar o Ferro. Não, quer dizer, o primeiro lance em que ele mandou logo o outro para o estaleiro, com o outro perde dos sentidos quando cai logo. Ele está a disputar o jogo no meio, sim, está a vir buscar ao meio. Buscar ao meio. Sim, vem buscar ao meio. Opa, ele perdeu os sentidos, nomeadamente mas perdeu também o bom senso. O tarado. Sim. Fartou-se de fazer as neiras, não é? Sobretudo disciplinarmente, porque ele até fez alguns bons passos e até nos criou alguns problemas. Mas... Sim, nesse aspecto por acaso, o Benfica até vai nos primeiros 3 minutos, vamos lá ver, vai 3 minutos. Os gajos estavam ali a trocar muito a bola e estavam a entrar muito fácil naquela zona intermédia, o Chiquinho, o próprio Rafa, o Pizzi nem tanto, mas a receber ali muita bola entre a nossa linha média, que depois nós conseguimos dar a volta e até fazemos o primeiro gol, até fazemos 1-0, mas depois tornamos a descer, mal sofremos o gol, tornamos a descer e eles continuaram ali a receber a bola muito fácil, ali no meio, e depois isto, se calhar vamos estar aqui a saltar etapas na análise que fazemos, mas isso eu até estava a comentar com o Prata e ele até chamou a atenção disso. O jogo do Benfica acaba por ser tão limitado, porque apesar dessas bolas entrarem às vezes aí nessas entrelinhas, a maior parte das bolas eram metidas de uma lateral para a outra pelos próprios centrais. E o Ferro teve particularmente mal também nesse aspecto. Ele mandou montes de bolas diretamente para fora. Mas tu, quando contratas um jogador de 20 milhões, e que é um jogador de 20 milhões para o Campeonato Português, tem que fazer a diferença. Um jogador de 20 milhões, para estar ali com uma rodinha, como o Weigl, não é? Que ele está ali, ele joga de cadeira, não é? Ele faz ali uma rodinha no círculo, e deve ser ele com a qualidade de passe, que eles devem ter visto no gajo ou algo assim do género, para construir jogo. Mas não é ele que constrói o jogo. Exatamente, os três, eles ficam tipo linha de 3, não é? E ele está no meio dessa linha de 3, mas é raramente ele que faz o passe, raramente. Ele passa para o lado e depois é ver Ruben Dias. Aliás, o segundo gol deles é um lançamento do Ruben Dias. É um cruzamento, eu nem sei se pode chamar cruzamento quando uma bola bombeada do meio campo, com a bola bombeada do meio campo, não sei se pode chamar cruzamento. Ali o Corona e o Pepe estavam, olha lá o Pepe mais uma vez também aí, apesar do homem dele é o outro, é o que acaba por marcar o gol. Mesmo aí o Benfica tem uma sorte, a bola passa por baixo das pernas do Pepe. É incrível, pelo meio e por baixo. Mas aí quem não pode receber é o Rafa, não pode receber. Aí quem não pode receber é o Rafa. Mas estás a ver, e depois, ok, eu acho que arriscámos aí um bocadinho com o Otávio na direita, porque tinha corrido um bocadinho mal com o Sporting. Mas o Otávio fez um jogo, meu. O Otávio, a sério, é uma raça, meu. Ele, a sério, a seguir ao Corona, para mim, até o momento, é de longe. Sim, e a polémica toda só existe porque ele saca o primeiro amarelo ao Tarado. Ele saca o primeiro, e nem sei porque é que o Otávio leva amarelo. É um facto. É aquela decisão salomónica, mas eu já vos ouvi falar dessa vez, nessa cena do Otávio não ter conseguido fechar o flanco no Sporting, mas eu acho que também foi um bocado as circunstâncias do jogo e o facto do Sporting meter muita gente ali, aparecia os melhores jogadores todos, apareceu o Acunha, apareceu o Bruno Fernandes e apareceu o Vieto. E nós tivemos ali alguns minutos à Nora, mas depois lá conseguimos resolver com o Marega. Mas o Otávio tem jogado muitas vezes nessa posição e tem sido bem. Muito bem. Muito. Essa coisa com o Sporting acho que foi a exceção, como dizer. Mas falando se calhar dessa questão do posicionamento do Otávio e do Marega, pode ter sido o momento em que se calhar
seguramos o jogo na segunda parte foi quando o Marega encostou mais à direita e o Otávio foi para o meio. Sim. Porque a ideia é que o Benfica estava a jogar. Nós tínhamos estes demónios na cabeça da equipa, não é? A equipa está entregue aos seus próprios demónios por causa da sua inconsistência, por causa dos 7 pontos e da eventualidade de poder ficar já a 10 e de lixar tudo. O facto de termos posto uma equipa altamente ofensiva e de estarmos a fazer tudo para que o Marega, o Soares e o Dias, sobretudo esses 3, tentavam encaixar nos 3 do Benfica de saída para tentar condicionar ao máximo. Eles passando essa primeira linha de 3, a partir daí tinham alguma facilidade em chegar a esse espaço atrás do Uribe e do Sérgio Oliveira, e isso estava a intranquilizar um bocadinho a equipa. E depois há outra coisa que intranquiliza muito uma equipa que está nestas condições, que é o facto de eles cada vez que lá vão marcam. Foi o que aconteceu na primeira parte, e logo isso ter acontecido na primeira parte intranquiliza logo para o resto do jogo, e depois volta a acontecer na pior altura possível, que é o início da segunda parte. Okay. Portanto, nós já tínhamos razões para estar intranquilos, a equipa tem estado intranquila, sempre tem jogado bem, e depois a eficácia do adversário estava-nos a pôr um bocadinho estávamos a causar problemas, no fundo estávamos a pôr intranquilos, mas acho que se calhar por isso é que nós notamos muito essas bolas que entraram ali entre linhas, porque se formos ver, se calhar não foram assim tantas, e mesmo quando entravam ali, mas depois voltavam a sair logo, e normalmente não era para os lados, era para trás. Portanto, aquilo só é perigoso se a bola entrar ali, se eles rodam, não é? Ou se rodam para a baliza, ou se rodam para a ala para conseguir passar. E isso eles não conseguiram, por muito que o Sérgio Oliveira e o Uribe tenham deixado que posicionalmente eles recebam a bola ali, é muito perigoso. Se calhar o facto de eles não estarem tão confortáveis no jogo, e se calhar o facto do nosso ímpeto no jogo tem sempre algum impacto na equipa adversária, eles não estavam a conseguir aproveitar muito essa... E uma coisa fantástica, Prata, é que nisso aí eu adorei, e o Sérgio não caiu na tentação, foi a partir do momento em que ele joga com 2 pontas de lança, ele não caiu na tentação, primeiro de meter o central, mas também não podia, porque o Pepe já sabia que aquilo mais tarde ou mais cedo ia ter que sair. Mas não meter o outro central, e tanto o Sérgio Oliveira como o Uribe continuarem a jogar da mesma forma, a jogar ali de homem para homem, o que provocou depois também, o que permitiu ter superioridade noutras zonas do terreno. E nós não mudamos a estratégia só para eles terem jogado com 2 pontas de lança e depois com 3. O Lage estava perdido. Aquilo estava perdido, o gajo estava perdido. Não foi só o que ele andou a fazer durante o jogo, foi também nas substituições. Não consegui perceber. Sem noção, sem critério. Trinco por trinco é inacreditável. Ainda mais com menos pés, não é? Com menos construção de jogo. Exatamente, com menos capacidade. Se a ideia era lançar direito na frente, o Weigl é melhor nisso. E depois tirou um defesa direito, até que ele chama lá o Tomás Tavares, não é? Assim que o gajo chama. Seu bordão esse. Sim, mas ele ia meter o Tomás Tavares, por exemplo. E depois decide, olha, 3 lá para a frente. É como o Prata também disse, ainda bem que não está aqui o Raul Tomás, senão eles iam acabar com 4. Eles iam acabar com 4 pontas de lança, mas ele estava perdido. Aquilo foi mesmo o espelho das reações dele que ele teve. Ele estava perdido. E o Porto não caiu na tentação de vamos meter mais um homem lá para trás, ou então vamos recuar o Uribe ou o Sérgio Oliveira e vai jogar a trinco para tapar ali, para ajudar os centrais. Não, eles continuaram já da mesma forma, lado a lado, quando tiveram que subir, subiam, e isso também permitiu, eu acho que, eu não sei, eu posso estar a ver enganado, porque nestes jogos eu depois também já nem olho bem, mas eu acho que depois houve esse cruzamento quando o Pepe saiu, esse cruzamento do início com o Seferovic e na toca, houve o remate do Chiquinho, não estou a ver mais nenhum lance. Sim, acabou parte não. E esse lance do Seferovic é uma oferta da nossa defesa. E é uma oferta que nós podemos avaliar várias vezes. Primeiro Marcano e depois Pepe quase que ofereciam. Portanto, nem foi uma construção deles. Mas isto, voltando atrás ainda ao Otávio, só para dizer, o gajo, é que ele desde a pré-época, eu estou-me a lembrar daquele torneio em Portimão,
quando ele jogou ali sobre a direita, que ele brincou-se com o gajo várias vezes ali pela linha lateral, que foi um bocadinho até o que ele até acabou por fazer depois aqui com o Grimaldo. E portanto ele, e apesar de eu até gostar de o ver mais ali sobre o meio, e até pode ser sobre o meio, até numa parte mais recuada, percebes? A mesma construção de jogo, aquilo que nós dizíamos várias vezes, pode ser até Uribe e Otávio, os homens mais recuados, naqueles jogos mais ranhosos em casa, ou do género, mas ele mesmo a jogar sobre a direita, ele não deixa respirar o lateral, mas o Grimaldo que às vezes queria aliviar a bola, e o gajo estava dentro, quantas vezes ele ganhou naqueles duelos e naqueles lances, pá, o Otávio, acho que para mim, a seguir ao Corona, acho que de facto o gajo tem sido preponderante, no mínimo. Se calhar até os põem ao mesmo nível. Sim, mas o Corona, pá, até por todas as vicissitudes, pá, tem jogado a lateral, tem jogado à frente, pá, e depois como ele faz aquilo ao Rafa, pronto, está à frente. Não, eu estou a dizer em geral, na época, mas tenho os dois ao mesmo nível como os destaques da equipa nesta temporada. Mas a questão do Otávio, que estava à direita, também era uma coisa que eu queria dizer há pouco e me esqueci. E o Marega, muito pressionante na frente, pode ser uma boa solução para estes jogos que nós consideramos mais equilibrados. Se calhar mais do que o Otávio no meio, porque o Sérgio gosta muito de jogar assim, é este jogo que ele quer, que é a equipa muito pressionante na saída do destaque, tentar ganhar muitas bolas, tentar forçá-los a lançar longo, tentar impedi-los de fazer o jogo normal deles, que é controlar o jogo, basicamente. É isso, é tentar que as equipas não se sintam confortáveis no jogo, porque não o estão a dominar, não é? É essa sempre a estratégia e acho que funciona melhor com esta disposição. Claramente, a equipa está mais rotinada, isso nota-se. Foi assim que fomos campeões e nestes jogos grandes tem-se usado sempre esta tática e temos saído bem. Agora, se calhar a única exceção de jogo grande foi com o Liverpool, que jogou Corona, mas no meio, mas foi a única exceção. De resto jogamos sempre assim e não nos tem saído mal. Se calhar, e depois vamos falar mais disso daqui a pouco, mas se calhar para o resto do campeonato, para as equipas fraquinhas, aí já não direi o mesmo, mas para estes jogos acho que é perfeito esta disposição. Muito bem. Pronto, e aqui nós já falamos agora um bocado de tudo, e eu só ia dizer, ou ia-vos perguntar, mas embora já tínhamos um bocado falado, quando vamos para o intervalo vamos com a sensação que está feito o jogo, certo? Pelo menos eu estava com essa sensação. Matamos ali com um dos golos ali, o segundo e o terceiro. O penalti surge no momento em que nós estamos já estávamos um bocado a subir no jogo, mas sem as tais oportunidades. Depois praticamente tínhamos matado o jogo com o terceiro, só que o reinício, mesmo no início da segunda parte, há a tal jogada do Corona e eles vão lá e marcam. E aí pronto, a partir daí já... Antes do penalti há aquela bola que sobe para a entrada da área e que o Sérgio mete muito perto, remata o Sérgio Oliveira. E aliás um remate até bem melhor que o do Chiquinho na segunda parte. Sim, mais perigoso. Acho que já é dentro da área até, portanto já houve esse lance. Há um lance do Soares que vai até à linha, que até parece que é traçado pelo Rubén Dias. Sim, pela esquerda, sim. Portanto, eu estava a comentar isso com o não, até o Pires, foi o Pires que comentou, que é tipo, o nosso sistema é diferente do deles, nós vamos lá uma vez, vamos duas, vamos três, falhamos e depois é que marcamos. E os gajos só precisam de ir ao meio. E tem sido isso que tem, entre outras coisas que nós já vimos discutindo aqui no campeonato, que tem definido este campeonato e o campeonato passado, além de tudo o resto que é extra-futebol, eles têm mantido uma eficácia absolutamente incrível. Incrível. Não é... Eles para o que criam marcam muito. Marcam muito. E este jogo não fugiu à regra. E nós contra isso temos que trabalhar para marcar mais golos. Porque se formos começar a contar as oportunidades do golo do jogo, as nossas e as deles, não, é goleada, não é? Só o Pepe foram duas. Escandalosas, mas escandalosas. O Sérgio Oliveira tem esse remate e depois tem o remate livre ao poste. O Dias também tem duas. Sim. O Dias, o Dias Lamas, ai meu Deus.
Viste aquele lance Na linha. na linha que ele podia sacar o amarelo ao Ferro. E não cai. Nada. Sacar o amarelo, podia cair, rebolar, E acabava saltar, o jogo espernear. Acabava ali. Não, eu quero. Mas a sério, lá está. Nós somos uns destruidores de futebol. Queria fazer mais uma cueca. Não temos, e fez, não é? E fez, só que depois perdeu a bola. Mas opa, nós somos. E depois acaba com aquele. Ai, podia ter matado o jogo. E não lámos com o canto no último minuto. Jesus. Mas pronto, a segunda parte. Mas está a fazer escola, porque depois dele falhar esse lance, o Vitinha tentou fazer uma coisa. Tentou fazer um chapeuzinho ao rede para lá. Sim. Ai, Jesus, se essa entrava. Foda. Mandávamos desligar já. Já tinha entrado, tinha feito logo o remate com o pé esquerdo. Sim. Que o Vlaco Dimos deu até mais ênfase do que o próprio remate, não é? Porque Sim, não pareceu nada especial. Bastava ter agarrado, se calhar. Agora quando tentou o chapéuzinho, ganhou logo moral. Sim. Mas pronto, na segunda parte foi um jogo, foi claramente mais de sofrimento, mas as oportunidades são quase todas nossas, as relevantes. Pronto, mas isso estava a dizer. É aquela coisa, eu não sei se, lá está, eu se calhar sou meio chorão, mas é claro que tu no intervalo estás completamente em êxtase, não é? Tu vais para o intervalo, Jesus, não é? 2-1, 3-1, aquilo e com tudo, euforia. E com tudo para matar o jogo numa transição nossa, não é? Porque sim, depois eles vêm um bocado desesperados e tal, agora eles marcam fogo. É isso, mas e o que é que tu pensas? Vamos atrasar o golo deles o mais possível, porque se eles marcam o 3-2, nós estamos... Mas nós estamos... exatamente. Deixa de ver o piso. É isso. Mas a propósito disso, da entrada na segunda parte, nós até nem entramos mal. Aquela revianga do Corona que anda aí a correr. Sim, é antes. Eu disse isso há bocado. Começa daí. É antes e mas depois às vezes chateio. Ele depois de fazer aquilo não faz um grande cruzamento. Não pode ser, faz o mais difícil, entorta o gajo completamente, humilha-o. O homem se calhar ficou com uma a substituição, mas não pede porque depois não é nada. Mas aproveitando para meter agora um bocado de polémica, mas achas que se o Rafa então depois traçava o Corona depois daquilo, não era amarelo, porque estavam para aí 20 gajos na área antes do cruzamento? Ainda vamos lá. É isso. Mas a ideia é mais aquela ideia de que já temos dito isso, o Porto não consegue estar confortável no jogo, ou consegue estar a atacar à procura de golos, ou então se está a tentar meter gelo faz asneira, não consegue, e a maneira que nós conseguimos afastá-los da nossa baliza foi criando oportunidades de golo consecutivas, foi a melhor maneira que conseguimos na segunda parte aguentar o jogo, e depois o Laje também no final ajudou-nos um bocadinho quando desistiu de jogar futebol. Sim, mas o ajuste que disseste há bocado e que também foi bem vincado na televisão foi também decisivo. Lá a questão do Otávio por meio, dos dois jogarem. É a conjugação das três coisas, é fechar melhores caminhos, continuar a chegar lá perigoso e depois o Laje desistiu de jogar futebol, que é chuveirinho e pronto, isso ajudou-nos imenso. E além disso o Mugambe entrou quentíssimo porque teve a aquecer, não sei se bateu o recorde do Oliver, mas teve a aquecer muito tempo, desde os 15 minutos para aí. Pronto, e eu acho que eu vou também outro pormenor, porque quando o Manafá entra, ele entra para a frente do Corona. Sim, mas foi breves instantes. Breves instantes, sabes porquê? Porque pareceu-me perdido. Houve ali um ou outro lance em que ele não deu o devido apoio ao Corona, em que eles apareceram ali pela esquerda, e não sei se foi isso, e porque o Corona também parecia um bocadinho limitado fisicamente, o que acertei por pouco momento, olha, troca, vai lá para trás e Corona na frente. E daí fiquei com essa ideia. Nós ali a certa altura estávamos com medo do que iria ser de Guimarães, porque o Corona estava partido, o Marcano partido estava. Sim, portanto, o Pepe também, portanto, há bocado falaste na questão do Pepe, mas o Marcano também se assemelha em alguns aspectos, nessa entrega, no ir bater. O gajo foi um Cristo em muitas situações, de tipo, levou com o rabo do Grimaldo na tola, naquele corte com o André Almeida também foi meio cá, meio lá, e outros lances. E eu quase no fim também houve o Vinícius, e lá está, no estádio pareceu-me que ele deixou o pé quase de propósito para acertar na cabeça. Sim, pareceu, mas eu não vi esse lance da repetição. Na televisão não me pareceu. Não me preciso ver na televisão, foi de propósito.
Não, estava a olhar para lá, nesse lance estava a olhar. Sim, eu também estava e pareceu-me. Que ele podia ter evitado fácil, mas pronto. Sim, mas foi bem dissimulado, portanto nunca seria amarelo, nem vermelho, nem nada, mas fez propósito para Mas o Vinícius naquela bola quase que os acertava ou não? Foda-se, eu digo-te uma coisa. Mas eu digo-te uma coisa. Esses lugares são uns lugares de merda, nós estamos mais acima. Mas eu digo-te uma coisa. Estou a brincar, obviamente. Eu aí passei-me completamente. Pá, o gajo manda um bilhete, meu, para a bancada. Mas é um bilhete. Eu digo, eu estivesse lá com o meu puto e se aquilo viesse na minha direção, eu era gajo de perder a cabeça, meu. A sério, o gajo manda um bilhete. Eu nem sei depois se alguém acertou em alguém, se não acertou. Mas se alguém está distraído e leva com um balagem daqueles na cabeça, é o que o gajo... Opa, e depois... E sabes qual foi o reflexo dessa jogada, não sabes? O gajo não leva amarelo, deixa marcar o livre rápido, e é quando marca no sofá aquilo, que tem aquele lance com o André Almeida. Acho que não estou enganado, foi isso, não foi? Sim, então pai, 3 ou 4 gajos do Porto a chamar a atenção e eles jogam para a direita e depois foram todos a bascular para a esquerda. Sim, ele para a direita deles, para a nossa esquerda. Foi uma vergonha, pá. O gajo mandou um bilhete, meu. Ainda bem que temos lugares em condições. Mas é isso. Basta acertar numa criança para ser um problema logo. Mas o Pizzi disse se naquele jogo alguém tivesse distraído, mas aquele não era aquele jogo para alguém estar distraído. Pois. Mas repara que o jogo estava parado, porque podia perfeitamente a malta estar distraído. Não é? Olá, mas então vamos fazer só aqui sair aqui por 30 segundos. Parênteses. À nossa frente estava lá uma senhora de que nos deve ouvir, de certeza absoluta. portanto ela vai saber de quem é que eu estou a falar. Que nos estava a ver que não é normal, apesar de estar no meio das pessoas que normalmente vão, e tu sabes que as pessoas que estão à nossa frente, essa senhora, devia ser mãe lá das miúdas, não é normal ela ir, passou parte da segunda parte a apagar fotos do telemóvel. Houve. Essa senhora apanhava com a bola. Essa senhora a apagar fotos e tudo. Ela foi extremamente útil porque quando o homem levantou os 6 minutos da placa, ela decidiu cronometrá-los. O Prata esqueceu-se, só para 30 segundos. Eu disse: não te preocupes, que esta senhora está aqui a cronometrar. E foi extremamente útil porque quando é o canto, o último lance da partida, já passava dos 6 minutos. E pelo menos eu estava a ver no cronómetro da senhora e o Artur Soares Dias dá a sensação que acaba, isto pronto, para justificar que há pessoas distraídas, mesmo assim, nestes jogos. Sim. Agora passando à parte, mais um à parte, quando ele dá a sensação que vai apitar para o final do jogo, que até me dá a sensação que o Marquezine até vai a festejar. E é quando eu vejo o Laje dentro do campo. E eu até digo ao Prata, não, olha, o Laje até foi levantar o Grimaldo, que ele parecia que estava assim no chão, foi levantá-lo porque o Grimaldo até pensava que o jogo já ia acabar, foi só chamá-lo a atenção. E quando não ouço o sonso do gajo a dizer que entrou propositadamente dentro do campo para dar indicações ao Grimaldo. Porque quem costuma estar ao segundo posto é o André Almeida, porque eles não tocam ao primeiro posto, então entrou dentro do campo para dar essa indicação ao Grimaldo. Isto é sério. É preciso andar aqui dezenas de anos a ver futebol para ver um caso destes? Eu nunca vi disto. Ele estava perdido, meu. Ele já tinha ido quase à área técnica do Porto dar indicações ao Pizzi. Ele estava perdido, meu. E é isto, é só amarelo. Pronto, foi só uma parte, os 30 segundos. Avança. É inacreditável. Essa parte é que eu não percebo de ser só amarelo. É incrível. É inacreditável. Podia fazer isso e... Opá, não interessa, sou expulso, não interessa, é a última jogada do encontro, de certeza que não vou ser castigado por um jogo por causa disto, não é? Não fez nada de especial, invadiu o campo, mas invadir o campo tem que ser a gravidade suficiente para ser logo vermelho direto. Expulso, só que lá aí nem o ar nem o caralho, porque toda a gente viu. Mas depois, entretanto, já ouvimos explicar hoje. Eu não ouvi nada, então. Ele disse que foi pedir desculpa ao árbitro depois do jogo. Não sei. Mas é que é a segunda vez que acontece isso. Vocês não se lembram? Uma vez que ele entrou e depois teve esse discurso e eu nem reparei que tinha acabado. Pensei que o jogo tinha acabado e não sei o quê. Já não se lembra. Então é a segunda vez que ele entra em campo. Mas ele disse exatamente ao árbitro que disse que pediu desculpa e disse que o árbitro lhe disse que já era a segunda vez, portanto teve que lhe dar amarelo. Eu pensei, porra, ele... não, mas eu estava a dizer noutro jogo, não estava a dizer no do Porto.
Mas eu agora fiquei na dúvida se ele estava a referir Não, outra vez. Não, eu tenho quase a certeza que ele estava a referir a este jogo, porque ele estava a Mas dizer eu não me lembro quando é que ele foi quando não entrou em campo, mas saiu completamente da zona dele e foi ter ao banco do Porto. Pronto. Estava a dar indicações ao Pizzi, quer dizer, aquilo mais escandaloso. E na Uma coisa é tu televisão saíres uma coisa é tu saíres 2-3 metros, outra coisa é vais ter ao banco do adversário para dar indicações ao Pizzi, meu, a um gajo. Não, mas E na televisão, não sei se vocês viram essa imagem. Que aparece lá o Sérgio Conceição virado para ele. Sim, ele está a jogar esta merda, o que meu. é fazer, meu? O que é isto, meu? É um escândalo, meu. É um escândalo. O gajo estava perdido. Nem o Jesus fez disto. Estava perdido, meu. O gajo estava perdido. Não, mas pronto. Enfim. Portanto, vamos aos destaques individuais. Nós já falámos quase toda a gente, mas pode faltar um ou outro. Eu dou o MVP a Corona. Gostei. Sérgio. E gostei do Otávio. O Sérgio também gostei. Achei que nós tínhamos andado a falar aqui da questão dos dois médios serem um bocado estáticos e o Sérgio chegou bem, chegou à área. Sim. Beneficiou muito da simulação do Dias no primeiro golo. Mas nota-se que é treinado. Pareceu uma jogada estudada mas chegou essa vez, chegou na outra vez, e houve um lance também que transportou muito bem a bola, mas depois fez um passo horrível para a esquerda. Sim. Mas a ideia é que ter um deles a chegar é porreiro, e gosto. Não dou MVP por causa daquilo que falei há pouco, achei que a bola estava a entrar com alguma facilidade ali dentro do bloco, e acho que os médios é que têm a obrigação de controlar esse espaço. Mais que os defesas, os médios têm que controlar as linhas de passe de maneira a bola não entrar ali. Portanto, se calhar, dou ao Corona. Prefiro dar ao Corona. Vou votar vencido mais uma vez. Sim, vais, claramente. Sim. Não, eu até voto em Sérgio, lá está, porque é uma pena, meu. É uma pena porque o gajo às vezes faz jogos destes, só que ele é inconstante. Ele é menino agora de chegar a Guimarães, se calhar, aí ser lento, lentinho, não resolver bem, e defraudar completamente as expectativas. Aqui superou completamente as expectativas, e até mais por aí, porque Corona encheu umas medidas como tem vindo a fazer, Otávio encheu as medidas como tem vindo a fazer. Outro que me também surpreendeu muito, e desta vez nem sequer marcou golos, foi Soares. A maneira como ele segurou a bola, como disputou os lances e ganhou a maior parte deles, foi fantástico, foi de uma entrega também brutal. E eu pensei que ias destacar o Soares e até chamar ao prata, porque o Soares está nos 3 golos, não é? Soares é ele que eu sei para o penalti, é ele que eu sei para o penalti. Sim. Mas é ele que ia marcar. No primeiro é ele que diz: Sérgio, ele vai falhar. Não, eu acho que estava treinado isso, não foi preciso ele dizer, eu acho que estava treinado. Não é preciso dizer, porque senão para que é que serve o treino? Mas eu acabei por não justificar o Corona, que é a questão de que eu acho que foi muito importante para o nosso jogo ter corrido bem a capacidade do Corona entortar aquele lado, o Corona e o Otávio. Acho que foi ali que ganhamos o jogo. O facto de eles entrarem naqueles apuros e de perceberem que, é que ainda por cima é o lado mais forte, forte deles, não é? Nós não estamos habituados a isto, então temos que levar com estes gajos o jogo todo, temos que andar a levar cuecas e não sei o quê. Acho que isso foi muito importante para eles ficarem a duvidar das suas próprias capacidades, e a partir daí fomos sempre num crescendo, e a nossa exibição foi crescendo assim também, e portanto eu dou essa, gostei mais do Corona. E Corona, primeiro Corona, segundo Otávio, terceiro Sérgio. Também gostei muito do Sérgio. Não, o meu é para o Sérgio também por causa não só pelo que estava a dizer, mas pela questão estatística, não é? Ou seja, tens o gol, tens o canto que dá o penalti, tens o remate perigosíssimo, teve lá muitas vezes. E sim, ele ia marcar um golaço do livro. O livro vai ao posto. Sim, é fantástico. É fantástico. E o outro destaque era mesmo para o Sérgio Conceição. Acho que também é justo destacar. Ou não cabe aqui. Acho que era um jogo muito, muito complicado. E num contexto muito complicado, e que poderia pôr em causa tudo e mais alguma coisa. Ele veio para a conferência de imprensa
dizer que era um jogo importante e tal, não sei o quê, mas que obviamente era decisivo, e neste contexto todo, acho que ele preparou bem a equipa, era como o Prata disse, tipo, se calhar estava nas 7 quintas deles, é estes os jogos que... Mas o Porto foi outra vez superior e isso já ninguém nos tira, podemos não ganhar o campeonato, mas nos 2 jogos fomos claramente superiores, e apesar deste barulho todo que vem para as redes sociais, que vem para os mídias da arbitragem, como é que é possível num jogo em que saímos lá claramente, ou pelo menos saímos nós com a ideia de termos sido claramente roubados, bem este barulho todo, mas acho que ninguém consegue negar que fomos superiores nos 2 jogos, mesmo com esse barulhinho. E portanto, há claro mérito. Se nas outras situações vem logo os lenços brancos e essas cenas, eu também não tenho ouvido grande coisa, mas pronto, aqui se calhar também é preciso dar o devido valor ao homem. É o meu destaque. Não, é bem dado. É bem dado. Concordo. Mas ele acaba por ganhar o jogo com a sua receita preferida, e isso é importante destacar. E sem dúvida que agora vem a outra parte. Se calhar por isso é que não é tão valorizado, mas merece. Sim. Pronto, e vamos à continuidade a isto. E relativamente lá aos outros moços, também querias falar disso ou não? Da questão dos comunicados e dessas cenas. É assim, do Laje já fomos falando, do Vinícius já fomos falando, só faltava este rescaldo da arbitragem em si, do comunicado. Não sei, não sei o que diga. Estávamos a falar sobre isso, sobre estas porcarias dos árbitros estrangeiros e desta choradeira toda, e como se tivesse sido o maior roubo de sempre. Incrível. Sim, incrível. Não sei, eu lembro-me da mão a mão do Luizão na área e fora de jogo de 2 km que marcaram. Foi no mesmo jogo, não foi? Foi há 2 anos no Dragão. Acho que sim. Ou há 3. Ou há 3. Há 2. Pronto. Sim, há 2 anos. Okay. O que é que aconteceria se eles tivessem tido esse jogo, não é? Se tivesse sido ao contrário. Mas eu ainda acho que nós é que seremos prejudicados, não é? Eu acho que sim. Mas eu gostava de falar então desta... Mas a ideia deles estarem revoltados... Não, mas deixa-me só dizer mais uma coisa e já pegas. É que o engraçado, o lance mais discutido, ou seja, depois vão aos outros, etc., mas o lance mais discutido é discutir um lance a dizer que nós não temos razão. É esse o lance principal. Ou seja, nós ganhamos e nós estamos a reclamar um lance. E o lance mais discutido, não sei, se calhar tenho visto pouco. Mas... Eu ia falar disso, sim. Era como exemplo a ideia de que eles se sentem prejudicados, há aquela questão das supostas agressões, que eu sinceramente ainda não vi nenhuma nem outra, mas dou de barato que pode ter sido, mas entretanto na minha timeline aparecem mais coisas. Não podes dar de barato. Não dou? Pronto. Não podes dar. Eu confio em ti. Confio mais em ti. Mas há uma que eu vi que foi a cotovelada do Vinícius ao Corona, porque esse tipo de coisas aparecem mais na minha timeline, eu tenho tendência a bloquear os outros atrasados mentais. Agora, porque a tendência, quando um gajo não os bloqueia, o que aparecem são os gajos mais parvos, não é? Nunca aparecem gajos equilibrados na nossa timeline, então um gajo tem que bloquear. Mas a que apareceu do Corona pareceu-me uma expulsão clara de VAR. É muito difícil o árbitro ver em campo, mas eu essa nem tinha noção que existia, portanto eu nem sequer sabia que nós tínhamos essa razão de queixa. Há um lance pouco falado que também apareceu na timeline, que é o tal que falei há bocado do Soares, em que o Rubén Dias parece que toca ao mesmo tempo na bola e no Soares, virando-o completamente. Isso é um lance de penalti. De possível penalti, mais um penalti de VAR do que o Soares Dias no campo. Era impossível ver que o gajo não toca na bola e que toca na perna ao mesmo tempo. Depois, mas que eles, eu acho que nem tem ideia, a questão do Tarado, que podia ter sido expulso uma vez e segunda vez, mas há uma outra, a ideia de que eles estão revoltados, tudo bem, mas passar o spin que eles fazem das coisas
a maneira como passa para a opinião pública é um bocado preocupante, porque eles conseguem pôr gajos, tipo ex-árbitros, a inventar merdas. O lance do Tarap, esta ideia peregrina de que não é amarelo porque há mais gajos do Benfica na área do que gajos do Porto, ou há o mesmo número de gajos do Benfica na área do gajos do Porto, e dizem que é uma instrução do International Board e não sei o quê. Pá, esta merda não existe, meu. Como é que eles vão buscar isto? Eles conseguem safar-se numa coisa destas, inventarem uma coisa qualquer assim de repente e pôr as pessoas a dizer como se fosse ciência. Opa, isto não faz sentido nenhum. Só pensar nisto, imaginemos um Passos de Ferreira ou um Santa Clara desta vida que vem ao Dragão e que está constantemente com superioridade numérica na defesa. Constantemente. Então os defesas estão sempre... Para que é que os defesas vão com as mãos atrás das costas a estes cruzamentos? Bom, é pôr as mãozinhas de lado para cortar todos os cruzamentos. Nunca vem amarelo. Sim, mas foi incrível porque E depois quem é que conta os gajos que estão na área? É o fiscal de linha? É o quarto árbitro? É o VAR? Tu não viste, porque ele ia dar amarelo e alguém lhe soprou ao ouvido, foi disso, olha, eu contei os gajos que estavam na área, sou mais que os outros. Foi isso? Opa, por amor de Deus, pá, nós chegamos a um nível de spin que isto não... Pá, temos de dizer basta, quer dizer, temos de pôr as pessoas a pensar pela própria cabeça. Há muita gente que diz que nós não devemos responder, os gajos querem árbitros estrangeiros, deixa estar, para quê? Se os gajos estão a dizer merdas estúpidas, eles que digam, deixamos-los dizer, para que é que o J. Marques está sempre em cima destes gajos, não sei o quê. Pá, a partir de certa altura um gajo tem que falar, porque quando eles começam a inventar coisas dessas e a meter na cabeça das pessoas regras novas que não existem, opa, temos que intervir e dizer, opa, isto não existe, diga onde está escrito. Isso. Não é? Exigir. Mas isso... Porque nós já tivemos recentemente lances nossos que no dia a seguir são comentados pelo próprio árbitro, ou vem o gajo da comissão de arbitragem explicar que foi bem decidido e não sei o quê. Nestes lances, e quando eles dizem estas alarmidades, não vem ninguém negar. Onde é que está o gajo a dizer que isto não existe, que isto foi um gajo inventado, isto foi uma coisa inventada por alguém, ou pelo Duarte Gomes, ou não, mas é isso que quer dizer, o Duarte Gomes e o gajo do juízo final estavam os dois em sintonia e poucos minutos depois do jogo. Como é que é possível? Isto não existe. Sabes como é que é possível, não é? Sabes como é que é? mas isto Prata, isto é tão mais fácil de dizer e estava a dizer, nisto, temos que dar valor aos gajos. E isto, os gajos têm uma... Não podemos deixar passar. Não podemos deixar passar, claro, mas temos de dar valor aos gajos. Os gajos, com esta brincadeira, com estes comunicados, para além de alimentar aquilo que eu chamo as conversas de tasco, em que eu chego hoje ao trabalho e um gajo que até nem percebe nada de futebol, mas sei que é benfiquista, e digo, então, correu mal, vem semana, e a primeira coisa que ele me diz, também fomos roubados, ele que nem liga a futebol, mas é aquilo que lhe aparece, são as letras gordas que lhe aparecem à frente. Isto alimenta os tasqueiros, alimenta estas conversas de tasco, e depois é isso, e depois é outra coisa. Ninguém fala, eu não vejo ninguém falar da exibição e das opções miseráveis do treinador do Benfica. Eu não vejo ninguém a rasgar num central como ao Ferro, que até já se falava que ia ser a dupla da seleção ia ser Rubem Dias e Ferro, quando ele vem enterrar consecutivamente todos os jogos, e a vergonha ainda não foi maior, porque o Luís Dias no último lance, quis inventar, porque senão nascia tudo de um lance horrível do Ferro. E com esta brincadeira de árbitros internacionais, que ainda por cima, eu acho um piadão, quando eles falam em árbitros internacionais, eles querem, muitas vezes foi utilizada esta expressão, a cortina de fumo, que é isso que eles querem, eles não querem falar da exibição, não querem falar das opções horríveis do Bruno Lage, não querem falar do momento do Benfica, não querem falar do Gabriel que está com azia dentro do plantel, do mau ambiente que existe lá, com gajos a não festejarem golos, como já aconteceu com o Jota, quando aconteceu com o Rolo Tomás, agora aconteceu com o Gabriel. Existe uma azia isso do Gabriel é fixe, que assim não temos que levar com ele no Euro. Não sei, ele assim vai descansar. Assim, se ele for encostado por causa destas porcarias, assim não temos que levar com ele, porque eles já estavam a fazer a campanha. E eles até são meninos, de agora de plantar, agora até nos jornais, há clubes interessados no Gabriel.
Aposto que vai ser as próximas notícias, vai ser algum clube, vão arranjar um clube interessado no Gabriel, e que vais ver, que é para depois já conseguirem também despachar, que já se viu o que é que ali a casa gasta. E com estas brincadeiras, eles, conseguem, estás a ver, montar aqui um circo à volta disto tudo, e está muito bem montado, temos que dar valor aos gajos. Eu estava-me aqui a tentar lembrar, enquanto estava a falar, que eles emitiram também um comunicado, já não sei do que era, também a fazer, acho que era um spin, brutal, de uma coisa, completamente ridícula, agora não estou a lembrar, mas foi recente, eu vou tentar lembrar-me até ao final do episódio, que também foi uma coisa brutal, os gajos conseguem com esta brincadeira, lá está, alimentar estas, e pronto, alimentam estes programas televisivos, e chegamos a falar até com um gajo que nós até pensamos que até percebem de futebol, gajos mais ou menos com 2 dedos de testa, e defendem, parece que foi uma escandaleira, que foram roubados inocentemente quando eles não jogam, não jogaram uma beata, nada. E é isto. E já não vêm jogando bem, eles vêm tendo problemas defensivos. O único jogo que não tiveram grandes problemas defensivos foi o Passos de Ferreira. De resto, os últimos jogos foram todos, sofreram sempre golos, andaram sempre atrás do resultado, mesmo com o Aves em casa, que é o último classificado. Eu não sei se foi coincidência ou não, Prato. Eu não sei se é coincidência ou não, porque eu também não sigo com tanta atenção assim os jogos do Benfica, então principalmente quando jogam em casa, por causa da Benfica TV, da BTV, não sei. Mas desde que o menino de 20 milhões foi contratado, eles já sofreram tantos golos como se calhar no resto do campeonato todo. Não sei se há alguma coisa a ver, se calhar estou a ser uma injustiça. Eu acho que era inevitável, porque o futebol, nós fartamos-nos de queixar do nosso futebol, que não jogamos o suficiente, temos que jogar mais, porque se jogarmos mais estamos mais perto de ganhar, não podemos deixar o futebol ao aleatório, e quanto menos tivermos bola, mais aleatório é o resultado. Mas digam-me em que é que eles são melhores que nós nisso. São um bocadinho mais eficazes, porque têm grandes problemas, têm mais problemas defensivos que nós, claramente. Nós agora agudizamos um bocadinho os nossos problemas defensivos com a ausência do Pepe, mas é normal, eles ainda não perderam nenhum jogador importante na defesa. Tem o lateral direito que tem tido problemas de lesões, mas dos centrais têm mantido sempre a mesma dupla. Nós tivemos que substituir o Pepe e isso causou alguns problemas. Mas eles têm um esquema até relativamente parecido com o nosso. Têm alguns jogadores diferentes, o que faz com que a maneira de jogar seja diferente, que tal como nós conseguimos no mesmo esquema jogar de maneira diferente, nomeadamente jogando o Otávio num lado ou no outro, normal. Mas esta ideia de tentar acelerar o jogo, entrar a bola e vir para trás e depois alternar lançamentos na profundidade com um jogo mais rendilhado, eles também procuram imensa profundidade, que é muito criticada no Porto. Eles procuram a profundidade do Carlos Vinícius, procuram a profundidade do Rafa, às vezes demasiado insistentemente, e perdem muitos lances assim, e também continuam a ter problemas de transição defensiva, como nós às vezes também temos. A diferença é a eficácia, é a imprensa que parece que completamente imune a qualquer exibição fraca deles. Não há crise nenhuma que pega ali nos últimos tempos, e este ambiente que eles têm criado à volta da equipa tem-a protegido um bocadinho, porque o futebol deles, continuam a achar, não é não justifica nunca apenas terem perdido 3 pontos até este jogo e agora 6 pontos. É para perderem muito mais pontos. Esta equipa, comparada com as equipas, esta pontuação é uma pontuação recorde. Se continuasse assim até ao final, e mesmo que se eles fizerem igual ao que fizeram na primeira volta, vai ser uma pontuação recorde. Esta não é uma equipa de pontuação recorde, mesmo comparada com outras equipas do Benfica. Muito menos comparada com outras equipas do Porto, que ganharam títulos internacionais. Portanto, temos que perceber porque é que isto acontece. Não é só futebol. Jura? São mais. Muito bem. Vamos fechar isto. Aqui só tinha mais uma piada para já, com esta cena das redes sociais. Depois isto anda rapidamente, tipo a comparar lá o lance do penalti deles, a cena do empurrão e não sei o quê. O gol deles este ano no Moreirense também foi o Arthur Soares Dias, e também se lembra, um gajo que cabeceia ao segundo posto, mas há um gajo do Moreirense que se queixa. E eu também me lembrei de outra piada, foi a cena das mãos, porque teoricamente havia 2 argumentos para levar o amarelo. Seria a questão de ser uma jogada perigosa, não é? O cruzamento para, e a outra de ser um comportamento antidesportivo. 2 razões e nenhuma delas foi válida para levar o segundo amarelo.
E depois já me lembrei porque é que o Aboubakar, tipo, no ano passado, há 2 anos, foi expulso em Guimarães, porque não se lembram, tipo, perto do final do jogo, assim, uma mão muito ranhosa. Eu acho que só estava o Casilhas na área. E então, só pode ser isso. Bem lembrado esse. Tipo, não interessava para ninguém aquela expulsão, tipo, foi mesmo no final do jogo, mas tipo, um gajo manda-lhe a bola com a mão e leva o segundo amarelo por a mão. Pronto, É isso. Pronto, vamos então. Tinha aqui algumas perguntas finais para acabar, que era para meter-nos com o Prata, porque o Prata fez-nos aqui uma lavagem relativamente. Uma lavagem, não, uma alteração de diretrizes nas últimas semanas, que era o ponto de situação do Porto e a ideia de alterarmos a estrutura, no sentido de pensarmos já se calhar na próxima época e se calhar se viesse o título seria por bónus. Contudo, passaram algumas semanas, agora os dados já são outros, se calhar, estamos a 4 pontos, mas continuamos a não depender de nós. Continuamos com o mesmo discurso, Prata, ou agora vamos no diapasão de jogo a jogo, tentar até já não ser possível? Pois, que remédio, não é? Os dados mudaram, não é? Pois, mudou um bocadito. É óbvio que se correr mal em Guimarães, voltamos outra vez ao mesmo estado de espírito. É engraçado como estes jogos têm o condão. Eu lembro-me quando nós estávamos... Sim, mas também sempre falámos aqui que este jogo é que ia, ou pelo menos te lembro de ter comentado deste jogo é que ia editar o futuro. Portanto, este jogo é um bocado isso, e como ganhamos agora temos que dar tudo, não há outra hipótese, não, é um bocado parvo esse meu esquema, dadas as circunstâncias, não faz sentido nenhum, mas a ideia não sabes, também... Prata, não sabes, se calhar podia estar exatamente na mesma situação. Sim. Porquê? Não, podíamos estar na mesma a 4 pontos e já estar a pensar na reestruturação. Claro. Podíamos já ter ido buscar o João Félix à equipa B e ter aí algo desse e ter ganho em Viseu, pronto. O João Félix, que neste caso seria o Vitinha, não é? Não, a questão é que estamos a conseguir meter mais gente das camadas jovens, até, apesar de tudo, e o Baró provavelmente vai jogar muitos jogos, e o Vitinha também, e o Fábio Silva também. Mas lá está, a minha ideia era aposta contínua neles. Sim, mais de pedra e cal, não? Não, agora nem faz sentido nenhum. A questão, e fizeram bem em esperar, de facto, este jogo era decisivo. A questão poderia, o facto deste jogo existir nesta altura era um bocado inibidor de tomar decisões precipitadas e é um bocado, e fizeram bem em esperar. Aliás, até tomaram outras decisões por causa da existência desse jogo. Não sei se queres pegar por aí. Outra decisão, eu estou-me a lembrar de uma decisão que se adiou por causa da existência desse jogo. E então? Não sei, Pis, achas que o lugar do Conceição ainda está à disposição? À disposição. Não, é claro, ele ganhou. Ele está à disposição, é que ele pôs à disposição e ainda ninguém lhe respondeu, portanto. Sim. Portanto, eu não sei. Sim, ficou resolvido. Não, sabes que há uma coisa que às vezes e é uma pena ter que ir cá jogar o Benfica para nós nos lembrarmos de quem, onde devem estar centradas as nossas atenções. E é uma pena que nós só nos lembrarmos disto quando vem cá jogar o Benfica. E porque é só nestes jogos em que nós percebemos tudo que está atrás da equipa do Benfica, que tu ainda há pouco tempo, ainda há instantes, acabaste de expor, meu. E todos nós sabemos as artimanhas que estão por trás disto, da prestação que eles estão tendo no campeonato. Toda a gente sabe destas artimanhas da comunicação do Benfica. Toda a gente sabe destas rasteirices de árbitros a comentar, de paineleiros, desses comunicados, como é que eles chamam lá, das cartilhas. Toda a gente sabe. E parece que é preciso jogar contra o Benfica, parece que existir aqui quase essa tal união, não sei, ou pelo menos aqui um sentimento de revolta contra estes gajos, pá. Parece que é só nesta altura.
Nós usamos isso para criticar e criticamos constantemente, mas depois não usamos isso como atenuante. E nunca serve. E parece que é nas semanas ou nas semanas a seguir. E depois tens outro problema. Nós temos que ganhar mesmo assim. Mesmo assim tens de ganhar os jogos todos. Mesmo assim. Porque tu ganhaste os 2 jogos ao Benfica, sabes para que é que isto serve? Só serve que se ganhaste os 2 jogos ao Benfica, tu não podes perder nenhum ponto. Tinhas de ganhar os jogos todos contra as equipas mais fracas. Tinhas de ganhar os 34 jogos, ou seja, é só ridículo isto é só ridículo. E para além dessa situação, e não estou a falar de Conceição, para além desta situação, tu nesta semana, ou melhor, na semana passada, tiveste aquela polémica da capa da sábado, não é? Porque depois abres a revista e sabes que é para todos os presidentes, é para todos os clubes, ou a maior parte, mas visto que aquilo foi direcionado só para o Porto, que acabou por dar até mais força, se calhar, ou mais revolta, se calhar à equipa, mas por outro lado, lembra-te que se calhar nós continuamos com os nossos problemas internos e que vais olhar para as contas e vamos ver como é que é o relatório de contas e tudo mais. Mas tudo espremido, tu há 15 dias atrás tinhas toda a gente a assobiar e a mostrar lenços ao Sérgio Conceição. E é por isso que eu te continuo a dizer, se me perguntas, o lugar está à disposição, ele ganhou agora aqui um balão de oxigênio até ao final do mês de fevereiro. Porque se tu agora perdes pontos em Guimarães, nem estou a contar com o Viseu, não é? Porque aí estou com a vossa confiança e que vamos ganhar e estamos na final, mas corre mal contra o Vitória, e tens a eliminatória com o Leverkusen, não é? E que podes perfeitamente também, que pode perfeitamente correr mal, não creio que sejas favorito na eliminatória, és eliminado, se corre mal com o Vitória e já estamos já está outra vez tudo perdido. Mesmo assim, não acredito que vá haver agora uma demissão. Agora não acredito que ele vá embora. Acho que vai até ao fim e com a possibilidade de sair com o troféu da taça. Mas que vai embora no final da época, vai. Também acho que é inevitável. Que vai embora, vai, porque aqui, nós estamos aqui, os adeptos, já temos uma exposição, mas não passamos disto, não é? Nós vemos os comentários nos tweets, ouvimos podcasts, temos esta nossa participação mínima e não somos nós que vamos influenciar ou temos uma influência tão grande, se calhar temos uma participação mínima, mas quando vemos e lá está, se calhar nós aqui podemos até discordar um bocadinho. Para mim, há um peso tremendo da claque no meu estudo, há um peso tremendo e aqui estão de costas voltadas, percebes? Estão de costas voltadas. Tu vês a União contra o Benfica e estamos todos a puxar, mas basta haver um resultado negativo, basta haver aqui um deslize e vão estar de costas voltadas, e isto é insustentável. Começares uma nova época é insustentável com este clima, não pode ser, porque eles têm um peso tremendo e são eles que controlam logo também, se calhar, o ambiente à volta no próprio estádio. Não são os nossos tweets, os nossos episódios nossos e de outros que vão influenciar. Agora, eles têm um peso tremendo, e depois também juntando certos opinadores ou lá está, artistas que vão também comentar, porque também não me pareceu assim tão inocente quando houve esta situação do Conceição, que vários comentadores, tanto em programas de televisão como em artigos de opinião no jornal, criticaram fortemente o Conceição e colocaram-se do lado da SAD. Né? Gajos que vão às deslocações do Porto fora, gajos que vão ver o Porto Camarote, é claro que eles tomaram aí uma posição. E portanto, há aqui um clima que jamais pode ser voltado atrás, e aqui também eu continuo a dizer, o Conceição também tem a sua culpa no meio disto tudo, mas quando estamos com este clima, pelo menos eu digo-te, começar a nova época não vai ser com ele, de certeza absoluta, para muita pena minha, continuo-te a dizer, muita pena minha, porque ele para mim é um exemplo até para os diretores. Infelizmente nós temos um treinador que até é um exemplo para os diretores. Eu acredito muito no portismo do Sérgio Conceição e a paixão com que ele vive o clube. Acredito muito, se calhar estou a ser um lorpa tremendo, estou a ser um morcãozola completamente, mas acredito muito e acredito que ele tinha, que se calhar muitos diretores tinham a aprender com ele. Dirigentes, funcionários, tinha muita gente, mas agora vamos ver. Eu gostava que alguém desse alternativas também. Isso mais para a frente vamos ver, mas gostava depois de ver as alternativas, porque hoje vejo o pessoal a falar de Jesus, Leonardo Jardim, alguns até Marco Silva, mas esperem que as pessoas estejam cientes que são completamente
opções caríssimas e fora, acho eu, são completamente fora do alcance do Porto, mas não quero dizer nada, não estou a ver, mas não estou a ver ninguém para que possa fazer isso melhor. Nem mas sequer entram no padrão do habitual contratado pelo Porto. Exatamente, portanto, não sei, não quero entrar aí, já são outros capítulos, mas pronto. Mas pronto, a ideia é que ele segura claramente o lugar até o final da época, basta fazer uma época regular. Agora, não precisa sequer de ganhar nada. Nem, pronto, é isso, regular, nem mesmo perdendo aqui os jogos, porque eu acho que o crédito, acho que também é mais do que tudo, acho que é justo, vai acabar o ciclo, porque de facto é uma cena muito desgastante, quer internamente, quer externamente, há aqui toda uma envolvente que está desgastada, mas acho que merece ir até ao final, por tudo o que nos deu também, e lá está, era aquilo que eu disse há bocado, relativamente a esta época em concreto, os 2 jogos contra o Benfica, vamos perder, se calhar, porque eu não fiquei aqui, vamos chegar lá, não fiquei com essa sensação, mas também cumprimos o nosso dever, basicamente isso, e acho que também é essa sensação, cumprimos o dever, ganhamos ao Benfica, se calhar não vai dar para sermos campeões, porque mas não cumprimos o dever em tudo, não cumprimos na eliminatória da Champions, a Liga Europa não foi grande coisa, portanto nem tudo é bom, mas de facto mas agora estou a fazer o balanço dos 3 anos, é justo ele chegar ao final para tentar ganhar uma taça, porque lá está, como o Pista estava a mandar a boca, nós já achamos que estamos na final, ter essa possibilidade e pronto, e a nível de acho que sinceramente Liga Europa não estou nada confiante, acho que não vai ser por aí, mas mesmo com esse deslize, acho que tenho o direito, entre aspas, o direito de ganho por ele e disputar a final da taça. Porque, Prata, eu digo-te uma coisa, porque nós temos um nível de exigência. Eu acho isto delicioso, nós de facto temos este nível de exigência, porque quando o Ferguson, por exemplo, teve 20 anos, ou sei lá quanto tempo à frente do Manchester United, ele ganhou sempre Champions, ganhou sempre os campeonatos e fez sempre grandes prestações e tudo já. Não parece, apanhou um Arsenal que ganhava os jogos todos. Não parece. Não, ganhou 0. Eu não quero, claro, não quero. Os primeiros anos ganhou 0. Eu não quero comparar culturas sequer de adeptos e nem quero entrar por aí. Mas lá está, eu acho que ele também tem o direito aos seus deslizes e tudo mais, e ninguém vai negar que de facto foi uma frustração tremenda. Não termos entrado nas Champions este ano foi, apesar de lá estar, nós estamos sempre a falar do Krasnodar, mas conforme nós estávamos no início da época, se não era com o Krasnodar, se calhar era com o Olympiacos que íamos à vida. Atenção. Sim, ninguém nos garante que estivesse lá dentro. Nós estávamos a receber contratações, em cima da eliminatória do Krasnodar, não, quer dizer, isto foi mal planeado quando o pessoal diz, ele teve os jogadores que quis. Ele não queria o Brahimi? E será que ele não queria o Herrera? Ele teve os jogadores que quis, vamos começar a descer na lista. Ora bem, Messi, Ronaldo, vira a folha de Excel para outro, até vir o Uribes. Não vamos entrar por aí, meu. Tens os jogadores que queres a partir da página 25. Por amor de Deus, teve os jogadores que quis. Fazer que ele queria Herrera, queria o Brahimi, não queria vender o Filipe, era isso que ele queria. Não é, por amor de Deus. E um exemplo disso é se calhar o Marcano, não é? Pois, um exemplo disso que não Marcano, por exemplo. Mas pronto. Mas isso já são contas de outro rosário. Agora, o que interessa, é Viseu, claro, mas vamos ter um fim de semana também. Vai ser muito complicado no Vitória. Muito complicado. E não é pelo 7-0, atenção que os gajos deram, mas vai ser muito complicado. Os gajos, lá está, são competitivos e isso vai ser também. Já agora limpava já o próximo. Vais limpar, mas vais ter muita pilhas nisso, senão não se limpas nada. Isso? Vais ter muita pilhas, não consegues limpar nada. Não soube. E agora estás a ouvir? Agora sim. Eu estava a dizer, limpava já os 11. É para o Viseu, o mesmo 11 que jogou. Tens que meter Soares. Tens que meter Soares agora. Pronto, fica Soares no lugar do Marega. E para o. E tens que descansar Luís Dias. O Luís Dias jogou titular em Viseu, não foi? Tens meter Nakajima em vez de Luís Dias, se calhar. Nakajima em vez de Luís Dias. Exatamente. E para o outro, mesma equipa que ganhou a Benfica, só com o Zé Luís em vez de Soares. Tem que ser, não é? Então o Zé Luís também é uma hipótese já aqui. Também o Zé Luís foi titular. Ok, está bem. Pronto.
Nem a minutos. Nem a minutos. Porque eu acho que a defesa do Vitória tem que ser também, temos que aproveitar ali as fragilidades, porque eles têm sofrem muitos golos. O outro foi titular no Leverkusen, não foi? Foi, mas é o segundo jogo. Eles tinham jogado a meio da semana. Não sei. Esse era o meu termo. É isso, podemos passar para aí já? Porque acho que as equipas nós concordamos contigo. Sim. Não, ok. Pis? Sim, é isso. Eu Pronto. Sim, o Pis pôs também a sua as nuances. e bem. As nuances. Mas eu vi antes de ir para o jogo, vi o Leverkusen com o Dortmund e pronto, aquilo não parece complicado, parece que eles têm uma frente de ataque bastante difícil de travar. Pronto, não fiquei muito entusiasmado. Ganharam num jogo de loucos que tiveram a perder 2 vezes e depois deram a volta para... Ficou 5-4 no final, ou 4-3. Ou 4-3. Foi isso. Mas duvido, não é um bom exemplo, porque o jogo, a maneira como decorreu o jogo, acho difícil que ocorra connosco. Nunca na vida será este jogo de parada e resposta, de quase ser meio campo, tudo. Metade das duas equipas estão de um lado a atacar e depois a outra metade está do outro lado. Aquilo parecia que o jogo se estava a desenvolver um bocado assim. Acho que nós, a partir do momento que tivermos uma vantagem, acho que vamos tentar controlar o jogo de outra maneira. Por muito que nós tenhamos dificuldade em controlar jogos, nunca teremos tanta dificuldade como eles têm. Aquilo sofrer golos é muito fácil no campeonato alemão. É um bocado esquisito a maneira como o futebol alemão evoluiu nos últimos anos. E apesar dos golos, o Tapsoba conseguiu secar o teu Haaland. Sim. Ia haver um golo que ia ser um bocado culpa dele, mas foi anulado por fora de jogo. Por fora de jogo não, foi o VAR encontrou uma falta no início da jogada. Portanto, ele ia enterrar num dos lances. Mas de resto até teve bem dentro do possível, porque as defesas acabam por ser muitas vezes ultrapassadas e aquele Sancho é um demónio que anda ali a passar por eles e a fazer cuecas. Portanto, é complicado. Mas é isso, vou tentar ver mais jogos, mas o ataque sobretudo pareceu-me bastante forte com aquele miúdo Havertz. O maestro é mesmo um jogador muito interessante e acho que dura pouco tempo ali. Provavelmente se não for para o estrangeiro vai para o Bayern. Ainda continuando no ataque, também queria esperar aí no Fábio Silva, que foi para a equipa B, primeiro jogo da época. É esquisito eles tomarem esta opção agora, porque temos um jogo em que o Fábio Silva entra facilmente, na quarta-feira, mas pronto, é isso, convém ele ganhar minutos nestes jogos, sobretudo nos jogos em casa. Não faz sentido um talento destes, o mesmo que acontece com o Tomás Esteves, tem os 17 anos ou quê. Estão com o plantel principal, é muito bom para nós e acho uma ótima política que eles estejam com o plantel principal, mas têm que ir jogando. Mesmo o Diogo Leite também já não joga há muito tempo, jogou agora com o Viseu, mas quando tiver assim vários jogos sem jogar, convém ir lá dar uma perninha à B, porque eles têm que jogar, tem que jogar. Isto é muito metido no jogo, esteve muito perto de marcar. Sim, o Redes fez defesas que nunca fez na vida, pelo menos uma delas, um cabeceamento. Eu até tinha ideia que este Redes do Farense era bastante fraco, e eu fui outro aposto, pelo menos, portanto, acabou por não marcar, mas teve muito jogo. Teve muito jogo e teve a atitude certa que estes jogadores devem ter quando são, vamos pôr muito entre aspas, despromovidos para a B, mas não, tem que ganhar corpo. Muito bem. Pis, temos falado muitas vezes aqui no nosso espaço o facto dos jogadores irem aquecer sem estar devidamente preparados para entrar e depois surge a necessidade de uma substituição rápida no jogo e o treinador, não consegue meter porque o moço não se está a arranjar, não sei o quê. Então este fim de semana temos um caso insólito na Premier League. É isso? É inacreditável, mas também é fetiche meu de estar sempre a massacrar estes gajos, porque eu não compreendo como é que os gajos não estão em condições para entrar em campo. E na Primeira Liga este fim de semana foi delicioso porque o gajo ia entrar sem uma meia, meu.
Isto só se Incrível. justifica porque agora estas paneleirices os gajos cortam os pés, não é? Os gajos cortam os pés e vou só com a canela. O gajo vai-me para dentro do campo sem uma meia calçada. Opá, isto é... E a reação dele, ai, tenho que ir ao balneário. Sai, salta. Eu nem sei se é permitido, o gajo vai entrar lá pelo túnel. Opá, E fantástico. o Ancelotti a olhar para ele. Que é isso, meu? É fantástico. Alguém que vai equipa-se e esquece de pôr uma meia. Pá, pronto, é isso. É só mais um exemplo. A equipa a precisar dele para entrar numa situação de urgência e ele Portanto, entra ainda vai ao balneário. Quem quiser ver é o jogo do Everton, primeira parte. E pronto, é isso. É, foi com o Crystal Palace, acho eu. 3-1, não foi? Acho que sim. Ou isso, 2-1. Mas também não é o caso. Pronto, para terminar, ia falar eu das redes sociais e dos manifestos de esportistas que torceram por nós no jogo contra o Benfica. Em particular, pronto, eu vi vários, não é? Quer antes, quer depois do jogo, Filipe, Dalot, Oliver, Ruben Neves, mas o destaque vai obviamente para a AVB, não sei se vocês viram. Sim, mas tu disseste ex-esportistas, calma, eles continuam. Não, ex-esportistas, exato. Sim. Não foi o termo técnico. O termo correto era mais ex fazendo parte do grupo. Pronto, e o do Vilas Boas vou ler aqui, de casco ao posto. Vocês leram? Não, eu li, não, mas lê, eu só estava a dizer que ele praticamente assumiu a candidatura, mas sim, lê. É isso. De casco ao Pois, posto. na mesma semana que o Oliveira assumiu, não é? Pois. O Oliveira assumiu? Olha, Tu vês um artigo mal. um bocado estranho, mas parecia que estava a assumir, mas pronto. Esse é o forte candidato. Mas lê que são bonitas as palavras. De casco ao posto, senha na mão e cartão de sócio no bolso, à espera dos 78, arrepio na espinha, Praça da Galiza, Palácio Cristal, Cordoaria, Campo 24 de Agosto, Avenida Fernão Magalhães, Estado das Antas. O passo acelera e o coração também. Força interior, desejo, vontade de vencer, tudo, contra todos. Sentimento visceral, estranho, entranhado, profundo. No fim só há um destino, a vitória, o azul e branco. Nosso, boa sorte, força. É para me ler este gajo. Eu acho a única coisa que eu acho estranha aí é ele tentar convencer-nos que ia de autocarro para o estádio, mas pronto. De resto, está bonito. Pronto, também está feito. Muito Mesmo com o visceral pelo caminho. Está bonito, está bonito. Eu acho que o Pires estava a dizer que os coletivos tinham lá uma frase que era dele. Não é? A frase que estava lá. Parecia. Não sei, sim, é que era, eles meteram lá e a bandeira azul e branca avança, assim qualquer coisa. Era E depois assim. fiquei na dúvida se foi dele então, não é? Sim, é Depois discurso. fiquei na dúvida depois de se era realmente ele ou sabia também de outro. Mas eles tinham essa frase, acho eu. Tinham essa frase. Este gajo é muito forte. É longo, não é? Vamos terminar isso. 1h15, 20 quase. Vá. Tchau aí. Um abraço então. Ok, pá, um abraço. Tchauzinho. Tchau. E Madjer pode ser o gol, o remate e... Gol toca o Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ser.